E o Vasco ficou bem perto de contratar um volante estrangeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessas informações. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Bora falar agora sobre um volante mais perto do Vasco. Trata-se do Campuzano, atleta que é colombiano, pertence ao Boca Juniors e está emprestado até a metade do ano para o Giresunspor, da Turquia. Por que ele ficou tão próximo de virar reforço do Vasco? O jogador é aguardado na próxima semana em Buenos Aires para definir os últimos detalhes da transferência para o Vasco. Aí você pergunta, Nicola, mas se ele está emprestado a um clube turco, por que ele vai ser emprestado para outro clube? Esse time turco aceitaria o empréstimo? E aí que vem o X da questão. O Giresunspor deve dinheiro ao Boca Juniors e já comunicou que não terá capacidade financeira para fazer a quitação dos débitos. Esse assunto foi repassado ao Vasco, que topou assumir a dívida e ainda colocar um valor a mais para ter o jogador por empréstimo até o final da temporada, com a opção de compra de $1 milhão. O negócio está praticamente fechado, faltam as questões burocráticas. O próprio clube turco já topou liberar o atleta, mesmo levando em consideração que ele é titular por lá, são 17 partidas e 1 gol marcado. O Campuzano, enquanto jogador do Boca Juniors entre 2019 e 2022, conseguiu ser titular em 74 partidas, tendo feito um total de 97 jogos, atua como primeiro volante e passa a ser um bom reforço para o Cruz Maltino para o restante da temporada. O Vasconícios, like 18, boa noite, Nicola. Fala, pelo amor de Deus, de contratações no Vasco. Bora falar sobre o Vasco. Já falei sobre o Flamengo, sobre o Atlético Mineiro, agora sobre o Vasco. Muitos jogadores têm sido oferecidos ao Vasco nos últimos dias. O Vasco é hoje o clube que mais contrata no futebol brasileiro. Ele nem é o que mais gastou, o Flamengo é o que mais gastou, só que o Flá contratou só 2 jogadores, o Ayrton Lucas, que estava emprestado, e o Gerson. Em número de atletas, o Vasco acho que só está atrás do Cruzeiro e de mais um ou outro clube. E o Vasco ainda busca um ponta esquerda, um meio atacante e um volante. Campuzano foi um jogador sugerido. O Abaldo, atacante do Defensor, foi outro jogador sugerido. Nos últimos dias se especulou também a possibilidade de o Sacha virar atleta do Vasco. O Sacha não, o Sacha foi uma pesquisa do departamento de futebol do Galo, do Vasco, que procurou os dirigentes do Atlético. Eu, antes de entrar nessa live, eu perguntei para um dirigente do Galo como é que anda essa negociação. O pessoal disse que a única certeza é que o Atlético não empresta o Sacha de jeito nenhum. Ou vende ou ele fica. E que o Vasco e o Bahia fizeram sondagens, mas ainda não apresentaram propostas oficiais, tá? O Ademilson Gomes, Nicola, vergonha o Vasco. Foi feio, cara. Foi feio. E o pior foi que não deu para perceber Sabe o que tá rolando? Não sei se vocês têm a mesma impressão, queria dividir essa impressão que eu tenho. Não é uma informação, é uma impressão. O Vasco tem se sentido mais confortável nos jogos em que ele é atacado, nos jogos em que ele não é o protagonista, do que nos jogos em que ele precisa propor. Por exemplo, outro dia o Vasco ganhou do Bangu, sem jogar bem, um jogo bem ruinzinho. O jogo com a ABC foi de pouca criatividade. Nos jogos contra o Flamengo, de vitória e de derrota, o Vasco foi bem. Contra o Fluminense tinha ido bem também, contra o Botafogo também. Então, assim, o Vasco tem se sentido mais confortável quando pega um adversário que o ataca do que o contrário. Decidem uma vaga na final do Campeonato Carioca. Com a vitória no primeiro jogo, o Flamengo tem vantagem do empate. O Vasco, claro, precisa vencer. Aflição, incredulidade. As cenas da última quinta-feira parecem perseguir os vascaínos. Pelo segundo ano seguido, o Vasco foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, nos pênaltis, o que sempre aumenta o drama. Juazeirense em 2022, ABC em 2023. Ao técnico resta acolher seus jogadores. É um grupo que se doa bastante, que trabalha bastante. Eu sei que nesse momento ninguém quer o vice. As pessoas querem o resultado. Definitivamente não era dessa forma que os torcedores vascaínos esperavam chegar em mais um clássico decisivo contra o Flamengo.
Uma classificação para a final do Carioca significaria para esse time do Vasco recuperar a confiança e, quem sabe, esquecer aquela noite frustrante em São Januário. Amanhã, no segundo jogo da semifinal contra o Flamengo, basta o Vasco vencer para avançar. Se a escalação vai ter mudanças, ainda não se sabe. Um dos principais questionamentos da torcida é a saída do Rodrigo do time nos últimos 2 jogos e em como isso impacta nas funções do André em campo, já que sem o Rodrigo, ele acaba jogando como primeiro volante. Não entendo o questionamento em relação ao André, sinceramente. Agora, o Rodrigo vinha bem, com certeza. Mas para botar os dois, alguém tem que sair. Só jogam 11. E aí vai a escolha, vai a leitura do adversário, vai tudo aquilo que a gente vem trabalhando. Quando o Vasco venceu o Flamengo por 1-0, ainda na primeira fase do Carioca, Rodrigo, André e Jair foram titulares. Galarza ganhou chance no meio no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Contra o ABC, na Copa do Brasil, Marlon começou jogando. São questões para o Barbieri definir até amanhã. Um clássico com peso importante para tentar retomar o ambiente de tranquilidade. Se não passar do Flamengo, o Vasco só vai voltar a jogar daqui a quase um mês, quando começar o Campeonato Brasileiro. E aí é a única competição que vai restar em 2023. Não é o fim da temporada, não é o fim do trabalho, não é nada disso. Claro que a gente tem que sentar, tem que rever, tem que fazer os ajustes e tem que melhorar. Não tem outro caminho, esse é o único caminho a seguir. Está vendo as cobranças dele no Goiás e as cobranças dele no Vasco. No Goiás, ele converteu todos os pênaltis que bateu, ele perde depois no jogo entre Atlético Goianiense e Paraná. E no Vasco ele bateu 3 e não fez nenhum. Não quer dizer que ele nunca mais possa bater pênalti, né? Mas eu acho que talvez nesse momento a preservação vá bem. É melhor deixar ele fazer gol naturalmente, né? Jogando com bola rolando e Deixa etc. dar um tempinho, e tal. né? Dá um tempo pra ele. Acho que jogo, assim, pênalti durante o jogo. Agora, se tiver uma decisão, que não é o caso agora, lá pra frente, que precisar bater 4 ou 5, eu acho que entre os 5 ele deverá estar pela qualidade dele. Ah, mas não é bom no pênalti. Não. Será que é? Entre momento, 5, né? É momento demais ali, não sei. Talvez ele vá mudar o jeito de bater também, né? Ele foi bater em cima porque contra o Santos ele bateu embaixo. O Santos pegou. Ele falou, vou bater em cima para fazer o gol. A bola foi lá na estátua do Romário. Né? Então, não tem muito parâmetro para isso aí. O Pedro Raul é bom jogador, tem muitas condições de ser titular do Vasco, de ser artilheiro do Vasco nessa temporada. A torcida tem que ter um pouquinho de calma com ele para que ele possa render o melhor que ele pode no Vasco da Gama. Ele foi o melhor, foi um dos artilheiros da temporada passada. E eu acho que ele chega também com essa marca para essa temporada. Claro que o sonho do jogador de futebol é o seguinte: sai de uma desclassificação como essa, o sonho do jogador de futebol é a próxima partida tem que chegar rápido. E vai chegar. Vai chegar. E como é que chega a cabeça do jogador? Quanto que isso pesa? Porque aí o cara vai dizer o seguinte: o 100% nesse jogo contra o Flamengo, se todos eles do Vasco da Gama jogarem 100% do que eles podem, não serve. Tem que jogar 110. Esse é o jogo de você ultrapassar os seus limites para tentar alguma coisa. Porque vem de uma derrota para o Flamengo, de uma desclassificação da Copa do Brasil, desconfiança e vaia, ofensas na torcida. São poucos que ofenderam o Pedro Raul ali na saída. Mas o Pedro Raul tem cabeça boa. A arquibancada é muito perto do túnel, né? Fica tudo muito em cima ali do campo. O Pedro Raul tem cabeça boa, ele vai saber suportar isso aí, porque derrota para o Flamengo, desclassificação na Copa do Brasil contra o ABC e volta o Flamengo, é o sonho de todo jogador fazer uma partida como essa. Só que 100% nesse jogo não me serve. Não serve. Você tem que dar 110, 115, o que você puder. Deixar o seu coração, a sua alma dentro de campo. É isso que o Vasco da Gama tem que fazer. Eu estou entendendo errado ou o Pascoal está dizendo que o jogo para o Flamengo ficou mais difícil depois da eliminação do Vasco? Eu acho que os caras vão estar com mais vontade. Vão estar sim, porque é a hora de falar assim, gente, deu tudo errado lá na quinta-feira e tal, mas
Agora Hoje é o Flamengo pela frente, vamos nos entregar um pouco mais, né? Eu não gosto muito dessa história, vamos nos entregar 110%, porque mais de 100 você não consegue. 100% é o todo já. Como é que alguém Não, faz você tem que tirar um 110%? pouquinho. Faltam, às vezes você tem 100%, você ainda tem uma reservinha. É. Tem que gastar os 100%. Mas então a reserva faz e a parte dos reserva que você 100%. tem. Aquela reserva que todo ser humano tem. É. Sim. Todo mundo tem, um pouquinho a mais. Você já viu aqueles instantes em que a pessoa sofre um acidente e vê uma criança dentro do carro, ela vai e levanta o carro sozinha? Sim. De onde que ela tirou aquela força? É uma força que ela não tem diariamente. E ela vai descobrir É isso. aquilo lá. É isso que o Vasco da Gama tem que ter. É o 110. É um pouco a mais do que ele pode... Eu acho que eles vão estar assim, motivados para isso. pressão, torcedor. Pode não até abrir a imagino. hashtag aqui, que eles estão quase falando que o Vasco... Não estou achando. Não, eu acho que o Flamengo é favorito, hein? Falei nada. Eu quero deixar uma coisa Sim. bem da minha parte. O Flamengo é favorito. Sim, claro. Ponto. Mas acho que o Vasco pode fazer. Acho que é outra história, Dani. É outro jogo. Pode fazer um jogo bom de novo. Inclusive ganhar. Pode, inclusive, ganhar, evidentemente. Não abalado. O que você quer dizer, você quer fazer uma relação entre essa eliminação e esse jogo. Claro. Obviamente. Hoje, cabeça quente, hoje dia de dar explicações. É o quarto time, né? Acho que da Série A eliminado já, né? Por isso eu gosto muito dessa competição. Ceará tá na Vacilou? Série B. Não, já foram eliminados Vasco, Red Bull, Red Bull, Cuiabá, Goiás e Vasco. Cuiabá e tá? Goiás. Times da Série A. Que, teoricamente, todos enfrentaram times inferiores. Sim. Tá? Não, teoricamente não. Se a gente olhar técnica e investimento, são times Sim, inferiores. pois é, então. Mas aí ficaram pelo caminho, né? Sim. O E Ceará times foi da Série B classificado pelo também. Ituano. Times da que o Série Ceará B tá na também B. caíram. Pelo... O Juventude também foi Mas eliminado, é que o Ceará mas não também está tá na B, né? na A, né? Eu tô falando do A, Da Série B foram vários já. São 11 times já que eu acho que Sim, já aí a caíram. lista fica a lista gigante. fica com 15. Mas só da A, Bragantino, Goiás, Cuiabá e agora o Vasco. Então, a competição permite isso. E não é só aqui no Brasil, né? A gente vê lá fora também, às vezes um time pequenininho. Como aqui no Brasil, já tivemos times muito menores do que os favoritos e chegaram até o título e lá na Inglaterra, na Alemanha, em todo lugar acontece isso. E por isso esse mata-mata é muito interessante. Mas voltando ao que interessa, que é domingo agora, que o que já passou ontem, as desculpas devem ter sido dadas hoje, deve ter sido um dia muito de constrangimento para todos lá no Vasco. Agora é o Barbieri, deu para treinar hoje.